dia, turma do 8º ano! Tudo beleza? Então sejam bem-vindos a mais um podcast Se Liga na Língua Portuguesa. Eu sou o professor Eugênio, que de gênio não tem nada. Mas eu posso esclarecer as suas dúvidas. E no podcast de hoje teremos a aula 4. A aula 4 é para lembrar, sim, para lembrar porque vocês já devem ter se esquecido. Então faremos uma revisão da estrutura das frases. Quais são os tipos de frase? Frase oracional ou não oracional? E quais são os tipos de frase e suas estruturas na língua portuguesa? Então, bora lá e vem comigo! Bom, gente, na aula de hoje, como eu disse, nós faremos uma breve revisão para lembrar alguns conceitos que talvez vocês já tenham esquecido. Na língua portuguesa, a estrutura textual é organizada por frases, nós sabemos bem disso. Mas há dois tipos de frases. A frase nominal é aquela que não tem um verbo em sua estrutura, e a frase oracional, ou aquela que nós chamamos oração, porque ela traz um ou mais verbos ou locuções verbais em sua estrutura. Mas o que é frase mesmo, gente? Será que vocês se recordam? Bem, frase é qualquer enunciado que comunica uma ideia. Ou seja, frase não é apenas um amontoado de palavras. Toda frase precisa comunicar uma ideia. Portanto, se eu entro numa sala de aula e grito carro, eu não estarei comunicando nada a vocês. E vocês estarão pensando, por que o professor gritou a palavra carro? Agora, diferente disso, se eu entro na sala e grito socorro, vocês ficarão preocupados. Isso porque a palavra socorro está carregada de uma mensagem, que é a mensagem de que alguém precisa de ajuda. Ou seja, a palavra socorro sozinha comunica uma ideia, enquanto a palavra carro sozinha e fora de contexto não comunica nenhuma ideia. Então, frase é qualquer enunciado, ou seja, qualquer fala, qualquer palavra que comunique uma ideia. Agora, nós temos 5 tipos de ideias transmitidas por uma frase. Nós temos as exclamativas, as declarativas, as imperativas, as interrogativas e as optativas. Nossa, professor, tudo isso? Mas você não precisa decorar tudo isso, você precisa apenas compreender o conceito de cada frase. Vamos aos exemplos. Aí na sua apostila você tem os exemplos, olha lá. As frases exclamativas são empregadas quando aquele que quer manifestar uma ideia transmite uma emoção e ela é sinalizada com um ponto de exclamação. Então, toda vez que você fala, nossa, vixe Maria, que bela casa, ou que horror, ou quando você diz, ai, ui, ou está quente, você está enunciando aí, falando uma frase exclamativa. Temos as frases declarativas. As frases declarativas são aquelas que usamos para fazer uma afirmação. Sim, ela pode ser afirmativa ou negativa. Quando nós afirmamos de maneira positiva, ela é apenas afirmativa. Quando nós negamos algo, ela é negativa. Então você pode olhar na sua apostila que este tipo de frase termina com um ponto final. Quando você diz hoje está sol, você está fazendo uma afirmação, você está declarando que está sol. Quando você diz o trabalho escolar foi devolvido,
Você está fazendo uma afirmação de que o trabalho foi devolvido, foi entregue. E quando você diz o professor ainda não corrigiu o trabalho, você está fazendo uma declaração negativa. Por isso, as frases declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Nós temos também as frases imperativas. Sim, as frases imperativas são usadas para dar uma ordem, um conselho ou pedido. Elas terminam com ponto final ou ponto de exclamação e também podem ser negativas ou afirmativas. Olha lá nos exemplos aí da sua apostila. Não entre aí. Isto é uma ordem e ela está ali com o não, portanto ela é negativa. Quando eu digo vá por ali, eu estou dando a ordem para que você vá para um determinado lugar e ali não tem nenhum tipo de negação, portanto ela é afirmativa. Ou quando eu peço sigam-me, eu estou fazendo um pedido de maneira positiva, por isso ela é afirmativa. Você já deve ter ouvido muito esse tipo de frase quando você vai até o centro da cidade, por exemplo, e o vendedor da porta grita para você: venha aproveitar a oferta, entre, aproveite a oferta. Ele está lhe dando ali um conselho, ele está lhe fazendo um pedido, ele está, de certa forma, lhe dando uma ordem: entre e aproveite as ofertas. Então a gente escuta muito essa frase no nosso dia a dia e ela é imperativa. As frases imperativas são usadas muito em propagandas de comerciais de televisão. Temos também as frases interrogativas, são aquelas usadas para fazer perguntas e são sinalizadas com um ponto de interrogação, quando são interrogações diretas, e são sinalizadas com ponto final quando são interrogações indiretas. Interrogações indiretas, professor? Sim, é quando você faz uma pergunta de maneira indireta. Vamos aos exemplos. Interrogativas diretas. Você quer jantar? A que horas será a reunião amanhã? O prazo terminou. Percebe que a pergunta foi feita de maneira direta e é encerrada aí pelo ponto de interrogação. Agora dê uma olhada nos exemplos de interrogativas indiretas. Gostaria de saber se você quer jantar. Percebam que não foi uma pergunta direta. Ele usou ali o verbo gostaria de saber e depois informou o que ela gostaria de saber. Então é uma pergunta indireta, não tem ponto de interrogação nesse tipo de frase interrogativa. Quero saber a que horas é a reunião. Veja, ele não perguntou que horas é a reunião, ele apenas afirmou que queria saber que hora era a reunião. Então, de maneira indireta, ele fez uma pergunta. Precisava saber se o prazo terminou. Percebam aí que nenhuma dessas três frases interrogativas utilizou o ponto de interrogação, porque são frases interrogativas indiretas. Optativas. Esta expressa um desejo do interlocutor e são encerradas com um ponto de exclamação. É quando você deseja algo a alguém, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, boa sorte amanhã, que Deus o abençoe, seja feliz no caminho que escolheu seguir. Então, as frases optativas passam aí um desejo e terminam com um ponto de exclamação. Ficou claro para vocês como funciona? Agora, qual é a diferença de uma frase nominal para uma frase oracional? Como eu informei a vocês, a frase oracional tem um verbo. Ah, professor, mas eu já não me lembro mais o que é um verbo. Como é que eu vou saber a diferença de uma frase nominal para uma frase oracional? Basta você lembrar que os verbos são o verbo é a classe de palavras que transmite três tipos de ideia. Transmite a ideia de ação, transmite a ideia de estado
E também transmite a ideia do fenômeno da natureza. Portanto, se você pegar ali, por exemplo, as primeiras orações que eu coloquei como exclamativas, nenhuma delas tem verbo. Nossa, que bela casa, que horror! Veja que ali não tem nenhuma ação, não ocorre nenhum fenômeno da natureza e também não tem nenhum verbo que indique estado. Por isso, os exemplos das frases exclamativas que eu usei são frases nominais. Agora, na frase declarativa, você vai encontrar ali na estrutura das frases, dos exemplos que usei, os verbos. Olha lá, hoje está sol. O verbo está indica um estado. Esse estado aí é de como o dia está. O dia está sol. O segundo exemplo da frase declarativa, você vai ter ali, o trabalho escolar foi devolvido. Então ele está indicando a ação, de devolução. Olha lá, o trabalho escolar foi devolvido, ocorreu esta ação. Temos uma locução verbal, o verbo auxiliar ir, indicado ali pelo foi, e o verbo principal devolver, indicado ali pelo devolvido. E por último, o professor ainda não corrigiu o trabalho. Olha lá, o verbo corrigir indica uma ação. Então esses dois exemplos ali possuem o verbo. Esses três exemplos utilizados são frases oracionais, ou o que a gente chama também de oração. Além disso, temos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu, anoiteceu, amanheceu, nevou, entre outros. Agora que você já se recordou a diferença de uma frase nominal para uma frase oracional, eu passarei para você para a última parte da nossa apostila da aula 4, na apostila de setembro, que encerra aí a apostila de setembro. Nós temos aí uma produção textual que será o seu trabalho avaliativo para este mês. Temos duas figuras, você escolherá uma das duas figuras para escrever um poema dramático. Sim, se recorda do poema dramático? Se não se recorda, volte nas páginas anteriores de sua apostila e releia lá as características de um poema dramático. E aí você vai escrever um poema dramático escolhendo uma das duas figuras. A primeira figura mostra ali crianças, pessoas dançando em uma festa de São João. Olha lá, o tema é festa junina. E na segunda figura, o tema é brincadeira de criança. Então você pode escolher uma das duas figuras e escrever um poema dramático. Lembrando que o poema dramático é escrito para ser encenado. Então você vai escrever com personagens dialogando como se fossem ser uma peça de teatro. Ok? Qualquer dúvida, me procurem na plataforma Teams ou no WhatsApp. É isso aí, galera. Eu agradeço a atenção de vocês. Encerro aqui a aula 4 e a apostila de setembro. Valeu e até mais!